Só você. Se coloque de pé um momentinho. Antes de eu abrir a palavra do Senhor, o Senhor ministrava no meu coração algo. Eu queria convidar você, por um momento, a se esvaziar neste momento de tudo aquilo que aflige a tua alma. De todos os problemas que assolam a tua mente todos os dias, incansavelmente. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes eu vou falar de uma maneira, mas isso também me inclui. Porque muitas vezes nós entramos aqui tão cheios de problemas que nós não conseguimos nos conectar no céu. E o que acontece? Viemos para o culto para nos enchermos, para que aí fora nós transbordamos. Mas quando a gente entra aqui, a gente está tão cheio de problema, tão cheio de medo, porque eu nunca vi uma palavra ser tão latente na vida dos crentes nos dias de hoje. Nós temos ficado com medo das coisas. Parece que a nossa fé a cada dia está sendo exprimida e nós temos deixado isso. Então vamos estar fazendo uma oração nessa noite para que o Senhor venha abrir os nossos corações e as nossas mentes para que essa palavra possa entrar verdadeiramente e fazer efeito nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Porque o que a gente ouve aqui, nada vale se ficar só para nós. Porque eu sempre digo, ninguém é tão vazio que não tem nada a ministrar na vida de alguém. E ninguém é tão cheio que não possa receber nada de alguém. O que nós precisamos ter, irmãos, são corações humildes. Porque muitas vezes a gente olha a quem está aqui ministrando a palavra e a gente não pode olhar para quem está aqui. A gente tem que estar ligada no que Deus quer falar. Porque Deus, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Feche os teus olhos e peça nesta noite para o Pai, para que você seja um vaso disponível. Soberano Deus e eterno Pai. É no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que estamos reunidos na Tua presença nesta noite. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos esvaziar o nosso coração, a nossa mente, de tudo aquilo que aflige a nossa alma, da distração que muitas vezes Satanás tem colocado sobre as nossas vidas, para que nós não possamos entender e compreender, Pai querido, a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço entre em cada coração nesta noite, Pai querido amado, que possamos, Senhor, através dessa palavra, sermos transformados, sermos libertos, Pai querido amado, por amor ao Teu santo nome. Senhor, fica à vontade, que nesse momento não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo possa nos dar na Tua liberdade. Assim eu te louvo, te agradeço, te glorifico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis. No seu capítulo 5. Amém? A história de Naamã. Todos nós conhecemos a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Para por aí, só deixa a sua Bíblia aberta que eu vou voltar nesse mesmo capítulo. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar não de Naamã. Essa palavra é ministrada todos os dias por várias pessoas diferentes. Mas o Senhor chamava a minha atenção em falar de uma menina que não tem nome. Era uma menina, mas que não deixou a dor dela calar ela. Sabemos que Naamã, como relata a palavra de Deus, era um grande homem, de uma grande patente, de muito respeito, adorado pelo Senhor também. Só que a Bíblia fala, porém leproso. Aqui existe uma vírgula. E não diferente de Naamã aqui, a ênfase do texto fala sobre a lepra de Naamã. E todos nós temos, depois da vírgula, algo. Só que eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nesta noite. O que está em evidência sobre a tua vida é o que vem antes da vírgula? Aquilo que Deus já sentenciou para a tua vida? Ou você está colocando no forte no que vem depois? No que muitas vezes o inimigo taxa sobre a tua vida? Muitas vezes, irmãos, nós estamos andando nos dias de hoje. Nossa, ela ora, mas ela está desanimada. Ela clama, mas ela está desempregada. Ela louva, mas ela está desempregada.
pregada. Só tem a ênfase o que vem depois da vírgula. Só que o que tem antes da vírgula foi a obra que Deus fez sobre a tua vida. E muitas vezes você tem deixado os inimigos e todos aqueles que não querem o teu bem taxar você de alguma coisa que Deus não falou para você que você é. E sabe o que tem acontecido? Nós temos nos oprimido. Porque as pessoas falam, por mais que a gente fala, ah não, eu sei qual é a identidade em Deus. Só que quando você chega dentro da sua casa, você duvida daquilo que Deus colocou na tua vida. Porque se não duvidasse, jamais nós abriríamos mão daquilo que Deus entregou sobre as nossas mãos. Por que o desânimo tem feito isso comigo e com você? Aqui vai falar de uma menina. No texto não relata a idade que a menina tinha, mas ela simplesmente foi arrancada da família, não deixaram ela pegar uma mochila, não deixaram ela se despedir, não deixaram ela colocar um chinelo. Ela foi levada como escrava, como cativa para a casa de Naamã. Olhando para os dias de hoje, se fosse eu e você estivesse arrancada hoje da vida que você tem para ser escrava na casa de alguém, o que você faria? Eu quero que você se pergunte o que você faria. Nós seríamos tomados pelo ódio, pelo rancor. Iríamos viver amargurados para sempre. Nunca, nunca. Prestem atenção numa coisa. A Bíblia não relata. Mas quem aqui já ouviu falar que crente é diferente? Fomos chamados para fazer a diferença. E essa menina, ela tinha algo diferente. Porque ela via o seu chefe todos os dias voltar para casa e tinha uma enfermidade. Ela podia saber o que ela pensar? Vou deixar ele definhar até ele morrer. Porque qualquer ser humano natural faria isso. Aí a diferença de nós crentes cheios do Espírito ou crente por modinha. Porque naquele momento ela não deixou a raiva e o sentimento dela por ter sido tirada da família, por ter sido tirada da vida dela, falar por ela. Não, muito pelo contrário. Ela falou sobre o profeta. E sabe o que me chamou a atenção? Quando a Bíblia fala que ela mencionou o profeta. Quem aqui dessa igreja já recebeu uma profecia através da vida do pastor Edson? Levanta a mão. Quem já viveu essa profecia? E sabe o que tem acontecido? As pessoas estão preocupadas em falar da má reputação dos profetas na casa do Senhor. Quando na verdade a gente devia andar para os 4 cantos do mundo e dizer, vai lá na minha igreja porque lá é pregado um Jesus que cura, salva e liberta. Enquanto isso não, muitas vezes a gente para falar mal do irmão e não sabe que em vez de você estar aumentando a fé do irmão, você está matando. A palavra de Deus fala que ai de nós que mata a fé do nosso irmão. Será que nós temos vivido como crentes verdadeiramente? Será que a gente olha um para o outro e pensa assim, quando eu falo do meu irmão, eu estou falando de Cristo, porque somos irmãos. Eu tenho algumas pessoas que eu me simpatizo mais e outras menos, mas isso não me dá direito de não amar, de falar mal. Precisamos mudar isso, irmãos. A maior vergonha hoje em dia, o que mais se ouve falar, eu estar dentro da igreja para fazer essa vergonha que os outros fazem, é o que a gente mais ouve. Quando a gente convida alguém para ir no culto, as pessoas falam, não, tem aquela fulana que está no culto, faz isso, faz aquilo, mas por fora fala mal. Vamos parar. Os sinais nunca, eu estava vendo uma matéria no Instagram, os sinais nunca estiveram tão latentes na vida da gente. Só que parece que nada entra na nossa cabeça, nada entra no nosso coração. Nós continuamos a viver uma vida de hipocrisia, de caminhar, e eu amo a Deus e muitas vezes não olha para o teu irmão da direita que está precisando de um abraço, só olha para o seu próprio umbigo. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Jesus, ele junta, ele não espalha. Tem um problema com o irmão, não gosta do irmão? Irmãos, eu vou falar para vocês, eu aprendi a duras penas. 2024 para mim foi um ano que foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi o que é ter que amar quando você quer matar. Porque não é pecado não, irmãos, a gente tem má intenção. É besteira a gente subir aqui ou falar para qualquer um, eu sou crente e eu não penso mal. Mentira, porque todo mundo pensa. Todo mundo uma hora quer matar alguém, toda hora quer jogar o tijolo. Mas aí você aprende. Quando o Senhor vem e fala, filha, ama. Ainda que esteja te fazendo mal, ama. Você começa a sentir o que é verdadeiramente o amor de Jesus. Porque quantas vezes nós não saímos de casa e passamos na rua e muitas vezes lidamos com situações
onde nós sabemos que pessoas também não gostam da gente. Mas a gente tem que continuar, porque a gente carrega o Evangelho, a gente carrega o nome de Cristo. E muitas vezes a gente tem que se perguntar, eu estou envergonhando ou está sendo para a glória de Deus? Tudo que nós vivemos na nossa vida, irmãos, precisa ser para a glória de Deus. Nada é sobre nós. Deus só usa a gente como um instrumento. E quando eu estava estudando essa palavra e falando dessa menina, por um momento eu parei e pensei, uma menina que não tinha nome, não tinha idade, não foi falado nada, mas ela foi protagonista da história de Naamã. Isso me fez pensar o seguinte: quantas vezes nós somos tirados da nossa zona de conforto por uma prova, por uma tribulação, por um vento que muitas vezes a gente acha que vai morrer. E a gente não entende que muitas vezes é a mão do Senhor nos empurrando não para um propósito sobre as nossas vidas, porque a gente é muito egoísta de achar que tudo aquilo que a gente passa é para o nosso bem. Às vezes Deus usa de uma situação na vida da gente de sofrimento para poder edificar a fé do irmão do lado. Muitas vezes a gente passa por situações e a gente fala uma frase assim, ó: agora é só Deus. Como se fosse impossível Deus fazer, quando na verdade deveria ser a primeira frase que sairia da nossa boca. É entender que nós devemos depender dele, seja nos pequenos detalhes, é Deus. Porque a coisa mais gratificante de se ouvir na vida é alguém falar para você: Deus é na sua vida. Porque, irmãos, nós passamos por provas todos os dias. E o que mais a gente vê é crente reclamando. Nós não passamos por um terço do que os discípulos de Jesus passaram. E achamos que as nossas provas são muitas. Achamos que as nossas dores são as piores. E o que Jesus passou? Será que quando a gente pega o cálice de vinho e o pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, que ele fala fazer isso em memória de mim, será que por algum momento a gente já pegou cada objeto desse e parou e pensou: pega esse cálice, pelo que eu fui arrastado pelas calçadas, fazer isso em memória de mim. Pega esse cálice porque cada ganchinho daquele que arrancou 3 pedaços na minha carne em 33 chibatadas, fazer isso em memória de mim. Pelas vezes que foi cuspido, que muitas vezes foi levantado falso sobre a vida de Jesus. Nós não passamos por nada disso e reclamamos e queremos parar. Uma coisa a gente tem que aprender: crente é diferente. Crente tem casca, tem pele, não para, não morre, tem que continuar. Temos que parar com esse negócio de você casada com Deus hoje não é por emoção, é por opção. Então não pode ser uma hora eu quero e uma hora eu não quero. Muitas vezes estamos dentro da igreja, em vez de nós termos verdadeiramente comunhão com os nossos irmãos, a gente se tolera. Os dias de hoje têm chamado a existência: qual é o amor verdadeiro que a gente tem seguido? Será que é o amor do nosso eu? Ou será que é o amor de Jesus verdadeiramente? Muitas vezes a gente passa por situações que nós precisamos parar um segundo e pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Porque lá está escrito 70 vezes 7 todos os dias. Será que a gente faz uso disso? Ou a gente faz como muitas pessoas fazem, pegam versículos isolados onde massageiam o nosso próprio ego, aplicamos no nosso dia a dia e está tudo bem? Porque eu sempre digo, não adianta a gente esconder da direita, da esquerda, da frente, de trás, mas de Deus a gente não esconde nada. A verdadeira intenção do nosso coração, quem conhece é o Senhor. O que nós temos feito pelo reino? Porque quando a gente para e pensa num Deus que começou a grande obra sobre a minha vida e sobre a tua vida, nenhum mais que vem depois da vírgula vai mudar o que Deus tem para a tua vida. Será que Deus pode ser glorificado quando chega o momento da UTI?
Será que Deus pode ser glorificado quando chega o luto na tua vida? Será que quando a crise financeira bate na tua porta, Deus também pode ser glorificado? Ou não, Deus só pode ser glorificado na minha vida, na sua vida quando está tudo bem? Como se Deus fosse nosso empregado. Eu sirvo a Deus, Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Muito pelo contrário, Ele não precisa de mim, de você para nada. Nós precisamos dele todos os dias. Porque se não é a misericórdia dele, todos os dias nós somos consumidos. Mas é tempo, irmãos, a gente pedir ao Senhor para voltar a arder a chama do primeiro amor. Mas verdadeiramente, porque parece que a gente vive um evangelho de emoção. Entra aqui, toca um louvor que mexe com a tua emoção, você chora, aquilo impacta a tua alma, mas quando você sai lá fora, você faz as mesmas coisas que não agradam a Deus. Não é tempo mais disso. Se todos nós dermos a mão, olha o exército que há aqui dentro. Será que lá fora nós temos feito a diferença? Como essa menina fez? Será que nós temos feito algo para a glória de Deus todos os dias da nossa vida? Ou será que nós temos só uma capa de crentes? Precisamos refletir sobre isso. Hoje você pode achar que você é só uma menina sem nome, mas o Senhor te escolheu para a mão de obra e Ele conta com você. Então não deixe nenhuma vírgula apagar o que vem antes, que é o teu valor em Deus, o que Deus chamou você para ser. Provas todos nós vamos passar em todos os dias das nossas vidas. Mas passe glorificando a Deus, passe adorando. Vai melhorar? Vai mudar? Talvez mude. E talvez não. Deus continua sendo Deus. Sabe por quê? A menina sabe que Deus não fez por ela o que Ele podia fazer, que era libertar ela, para que ela voltasse para a casa do pai e da mãe dela. Mas ela não deixou de pregar que Deus ainda podia libertar. Por que hoje em dia a gente é tão colocado à prova? Não vive o que prega. A gente verdadeiramente não vive o que a gente prega. A gente vive o que a gente prega, o que a gente crê. Porque eu sou divorciada, mas Deus me usa para restaurar casamento. É louco, mas é assim que Ele faz. Então é muito difícil a gente conseguir às vezes ministrar aquilo que na nossa vida é um déficit. E é verdade, essa menina, ela pregou um Deus que cura, que salva, que liberta, mesmo Deus não tendo feito na vida dela. Será que nós temos feito isso? Ela era apenas uma menina, e nós já crente velha. Muitas vezes estamos numa crise financeira, mas a gente não sabe ministrar sobre a vida da pessoa, que Deus provê, que Deus tira da miséria. A gente não faz isso. E às vezes Deus te aperta, que é para você poder fazer isso. Profetizar não é só na sua vida, é na vida do teu irmão. Será que é fácil pregar que Deus dá saúde quando você passa pela enfermidade? Não é. É quase impossível. Mas a gente precisa entender que esse Deus aqui, é o mesmo de hoje. Mas a gente não vive milagres porque a gente não crê nem na oração que a gente ajoelha para fazer. Muitas vezes você ajoelha, fala para Deus, mas você levanta e você fala: eu sei que Deus não vai fazer. Como é que Deus vai fazer se você não crê? Se não tiver fé, Deus não vai fazer verdadeiramente. Precisamos ter tempo de qualidade. Eu preciso orar 1 hora. Não importa o tempo que você ora. Às vezes uma lágrima para Deus é uma oração. O importante é a tua dependência, de ajoelhar e falar: Pai, até aqui eu tentei e nada eu consegui. Está em tuas mãos. Porque o Senhor, Ele não vai deixar você mendigar o pão. Só que Deus está te ensinando algo. E se você orar e Deus não ministrar o seu coração o que Ele está tentando te ensinar, começa a olhar ao teu redor o que está acontecendo, se Deus não está usando a tua vida para ensinar alguém a crer verdadeiramente nele. Porque a gente vive num mundo hoje que todo mundo acha que todas as maravilhas que vive é pelas suas próprias mãos. E não é. E não é. Quando eu viver e não
tiver a certeza que tudo em mim é por Ele, eu estou vivendo da maneira errada, eu estou lendo a Bíblia de ponta cabeça. Nós que somos servos de Deus. Passou a pandemia 3 anos. Estamos aqui para contar o nosso testemunho. Mas será que todos os dias a gente lembra que a gente ficou preso dentro de casa, quase não teve comida no mercado para comprar? A gente não lembra porque a gente tem a memória fraca. A gente tanto tem a memória fraca porque muitas vezes a gente esquece de onde foi que Deus tirou eu e você. E quer chegar aqui e ficar com raivinha. Achar que a gente tem esse direito. Ai, Deus não fez isso, eu não vou fazer. Não faça não. Deus levanta outro, levanta outro, levanta outro. A obra dele não para. Só que eu vou falar algo para vocês. Existe muita gente aí fora querendo uma oportunidade de fazer o que você faz. Só que não é cheio do Espírito como você é. Se existe algo nas nossas vidas que a gente deve cuidar como se fosse ouro, é a presença do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente faz as coisas sem nem lembrar quem está aqui, ó, do ladinho. Porque quando eu saio de manhã eu digo, dê a mão aqui, vamos embora, que sem não fazer nada. E muitas vezes a gente passa por situações que se você não parar um segundo para você respirar, você faz coisas que nem parece que você é crente. Porque o intuito de Satanás hoje, irmãos, é tirar quem está aqui dentro. Ou até deixar. E às vezes fazer igual uma laranjinha podre, que estraga todas as outras. Se você não tem nada para edificar a vida do teu irmão, não fale mal do outro irmão. Se tem algo no teu coração que incomoda na outra pessoa, ore a Deus. Deus enche o seu coração de sentimento. É só pedir, Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor pode todas as coisas. Eu falo porque 2024 foi um ano para mim de muita superação e muita coisa. E eu aprendi em situações extremas de... Passei muita vergonha no ano de 2024, mas todas as vezes Deus falou para mim assim, ó, fica calada. E hoje eu posso viver o que muitas vezes o meu calar de boca trouxe sobre a minha vida. E não é, irmãos, ficar quieto e falar... Porque às vezes a gente fica quieto, mas no nosso coração a gente quer vingança, né? Mas em todos os momentos, em todas as situações que eu passei adversas, eu orei a Deus e falei, Senhor, tira isso do meu coração, porque eu não posso carregar isso carregando o teu nome. As pessoas precisam olhar para mim, precisam querer esse sal que eu sou, precisam querer esse Deus que eu sirvo. De repente estar numa situação de falar, meu, não tem mais solução. E você vê Deus fazer. Ouvi muito isso. Tati, Deus é na sua vida. E eu louvo e engrandeço a Deus. Porque às vezes eu me acho tão pequena, mas eu oro e falo todos os dias quando eu saio da minha casa, eu falo, Senhor, que eu possa ser a resposta da oração de alguém, que eu possa ser um abraço, que eu possa ser um sorriso. Muitas vezes vou trabalhar dilacerada, sento naquela cadeira e Deus quer me usar. O que eu tenho que fazer? Engolir a minha dor. Porque eu sei que da minha Deus já está cuidando. É isso que a gente precisa entender. Que muitas vezes a gente está tão cheia de dores, tão cheia de problemas, tão cheia de tantos afazeres, que a gente não tem pensado às vezes em parar 5 minutos e ler sequer um capítulo da palavra. Como é que você vai ministrar sobre a vida do seu próximo algo que você não tem convicção em falar? Porque a gente só fala com propriedade daquilo que a gente vive. E eu sempre falo, desde que me converti, desde o primeiro momento da minha vida, eu sempre tive muitas experiências com Deus. De dizer, se não fosse Ele, hoje para eu estar aqui em 2025 em pé, é só Ele. Só que essa menina, ela deixou a graça de Jesus transparecer. Porque por um momento que todos olhassem para a vida dela, ia ver apenas uma menina escrava. Mas ela não era escrava daquela dor. Ela não era escrava da dor dela. Muito pelo contrário. Ela estava apenas seguindo o propósito que Deus tinha dado para a vida dela. Paramos e pensamos que em todas as situações que nós passamos, há uma
glória de Deus sobre a nossa vida. Mas às vezes a gente sabe o que a gente acha. Deus, o que eu fiz de errado? Por que eu estou sendo castigada? Não pense assim, não, Deus. Pense no Deus como um pai que quer o melhor para o teu filho. Só que muitas vezes, quantas vezes nós não quisemos um dia um tênis caro? Só que às vezes o pai não dá no momento que a gente quer. Até porque estraga o próprio filho. Às vezes a gente ora, pede tanto algo para Deus, e daqui 2, 3 meses a gente não vê acontecer, a gente abandona a oração. Ah, não quero mais, está muito difícil, porque a gente quer que a gente um miojo, né? 3 minutos a gente quer. Ora, levanta, quer que o pai já tenha feito. E não percebe que muitas vezes o Senhor está forjando o meu e o seu caráter para algo muito maior lá na frente. Voltando no texto, no 3 diz assim, ó: e disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim. E assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras lutai, peço-vos que vejo que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Irmãos, olha que engraçado, ele chegou ao rei, e o rei rasgou as vestes dele. Muitas vezes as pessoas no desespero fazem isso mesmo. Vira as costas e não quer saber. Só que perceba uma diferença. Tinha alguém de Deus do lado e ouviu. E você, o que tem feito quando você tem ouvido alguém desesperado, querendo uma solução? Será que nós somos Eliseu na vida de alguém? Ou será que deixamos entrar por um ouvido e sair pelo outro? Porque se é fofoca, a gente sempre quer saber. Mas se é para fazer uma oração, um propósito, ajudar o irmão, quero não, vou botar a mão não. Não quero retaliação com a minha vida. É o que a gente pensa. Mas para que será que existem essas escrituras? Será que é só para a gente ler e não aplicar sobre as nossas vidas? Aqui dentro tem lições que todo dia, se a gente pegar um tempinho e falar: Senhor, fala comigo, o Senhor vai te ministrar um algo dentro da Bíblia que é o que você passa. É só você ter discernimento. Muitas vezes a gente procura profetas, querendo uma resposta para as coisas na vida. Mas será que nós estamos nos deixando ser resposta para alguém? Fazendo como Eliseu fez? E para ainda ir mais fundo no texto, que existe um momento, como Marcos aqui trouxe a palavra inicial, que Deus endurece os nossos corações. E você vê que até Eliseu, que era bom, não saiu nem para fora. Muitas pessoas leem o texto de Naamã e acham que o orgulho de Naamã foi quebrado quando ele mergulhou no rio sujo 7 vezes. Quando na verdade o desespero dele. Imagina ele chegando no rei, falando para o rei que ele foi lá porque uma menina falou para ele que havia um profeta que o podia curar. Imagina. Vamos olhar do outro lado do rei. Mas Naamã, uma conversa de uma menina que você nem conhece, uma escrava da tua casa. A gente às vezes lê. Eu já ministrei sobre Naamã, mas eu não me atentei a esse detalhe. Mas imagina, Naamã, um homem de grande patente, chegar no rei e falar para o rei: uma menina que é escrava na minha casa me mandou vir aqui porque havia muito me graça.
E detalhe, ele ainda questionou, porque Eliseu não saiu lá fora para falar para ele, para aclamar ao Senhor, para fazer todo o ritual. Também questionou por que tinha que ser o rio mais sujo, que tinham rios mais limpos. E ainda me traz mais uma lição. 7 vezes ele pediu para Naamã mergulhar. Por que será, né? 7 dias da semana eu preciso adorar a Deus. E muitas vezes eu não quero. Em tudo que Deus tem aqui dentro, há uma mensagem para o nosso coração. Para nos transformar verdadeiramente. Só que muitas vezes a gente lê as Escrituras como um livro qualquer. Que não traz e não se aplica lição nenhuma para a minha vida e para a sua vida. Será que hoje, diante das dores que nós estamos passando, nós conseguimos glorificar a Deus e ministrar na vida das pessoas que Jesus cura, salva, liberta, transforma? Será que quando seu casamento está uma porcaria, você ainda é capaz de ministrar sobre a vida de outra pessoa que Deus restaura o casamento? A gente precisa começar a ministrar verdadeiramente o que a gente crê. Mas a gente tem que crer. Porque muitas vezes a gente tem matado a fé das pessoas. Muitas vezes a gente tem até tirado pessoas de dentro da igreja pela vergonha do que a nossa boca fala. A palavra de Deus fala que a nossa boca tem poder. Que tudo que a gente fala tem um peso no mundo espiritual. Será que a gente tem vigiado o que a gente tem falado? E vou falar. Não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, Jesus sabe que por mim eu fico ministrando só na minha mesinha. Porque lá é o meu chamado. Lá eu vejo que as pessoas sentirem verdadeiro amor de Deus. De serem abraçadas. De receber uma oração. Porque Deus não chamou a gente para ser covarde, não. Quando Deus ministrar de você fazer uma oração, independe. Que lá na minha mesa senta macumbeiro, senta espírita, senta católico, senta crente, congregação. E eu trato todos iguais. Falo, Jesus, que tu serve, eu não consigo. Não faço exceção, porque Jesus não me ensina isso. E hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar o convite de estar num culto. Por muitas vezes alguma besteira que eu e você fala. Que nós venhamos ser essa menina sem nome, mas que mudou a história de um homem. Lepra naquela época não tinha cura. A pessoa definhava, ia apodrecendo até morrer. Quando eu estudava sobre a vírgula, eu pensava em Ana, que era uma mulher fervorosa em oração, mas era amargurada. José teve que ficar 3 anos na solidão para aprender a perdoar. Tudo Deus tem um propósito na sua dor, em tudo. Nenhuma dor que você passa é em vão. É porque Deus esqueceu de você, porque Ele é o único que nos solta da tua mão. Muitas vezes somos nós que soltamos. Eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu estou cansada, hoje isso, hoje aquilo. Mas Deus não, Ele continua ali todo dia, guardando, te livrando de todo mal. O que nós precisamos parar de ser é ingrato, filhos ingratos. Filhos que muitas vezes estão, Deus coloca você às vezes numa situação, numa brecha para interceder pela vida de alguém, para dar um abraço em alguém, muitas vezes você se acovarda. A gente não pode. A gente está no campo de batalha. Só que nós estamos aqui esta noite, é porque Deus escolheu a mim, escolheu você. Nós não somos nada, mas Ele achou graça. E cada um de vocês aqui dentro tem um valor para o Senhor. Não deixa ninguém colocar um mais na vida de vocês. Mas desde quando a nosso coração bater, vai ter. Mas se conecta naquele que começou a grande obra na tua vida, porque Ele é fiel para terminar. Se Deus te fez uma promessa, se agarre nessa promessa. Não adianta, muitas vezes a gente vem no culto, o Senhor ministra uma profecia sobre as nossas vidas. Sabe o que a gente faz? A gente espera sentado, a gente tem que gerar. Faz pelo teu irmão, que Deus faz para você. Olha pelo teu irmão, que Deus vai interceder para a tua casa.
Com Deus é muito isso, é sobre derramar. A gente é igual uma jarrinha, Deus vai derramando, derramando. Tem uma hora que a gente transborda, mas a gente tem que transbordar para outras vidas. São coisas boas, não são coisas ruins. Se você decidiu sair da sua casa e estar aqui esta noite, eu creio que não foi em vão. Deixar o conforto, HBO, Netflix, para estar aqui, um olhando para a cara do outro. Isso é com propósito. Eu vou lá adorar a Deus, e se Deus ministrar eu abraçar alguém que eu não gosto, eu vou lá abraçar, porque eu sirvo a Cristo. Servir a Cristo é a gente superar os nossos desafios. É a gente matar os nossos leões de falar, meu, eu não gosto dessa situação, mas você enfrentar e falar, meu Deus é comigo. Afinidade, irmão. Desde que o mundo é mundo, temos lá, né? Desde Eva. Mas a gente precisa pedir para o Senhor trabalhar no nosso coração e disponibilizar, porque nós já estamos falando assim, eu quero viver a vontade de Deus sobre a minha vida, mas eu estou com meu coração trancado. Quando eu passar por uma situação onde o Senhor quer que eu perdoe, eu guardar essa mágoa. Eu não posso subir aqui nesse altar e pregar esse Jesus com meu coração cheio de mágoa e de rancor. Eu não posso. Só que isso precisa ser uma coisa que a gente, tudo na vida que a gente tem constância, se torna mais fácil. Ah, eu não gosto de orar. Vai lá todo dia, 1 minutinho. 10 dias, 1 minuto. Daqui mais 10 dias, 2 minutos. Vai fazendo, porque tudo na vida da gente é hábito. Hoje a gente abre as redes sociais de manhã, o que mais tem? Tá pago. Ninguém vendeu o que tá pago. É só amante de si próprio. Todo mundo preocupado com a beleza. Infelizmente o celular e as redes sociais foi algo que foi criado para algumas finalidades, né? Pena que hoje é usado para muita coisa ruim, porque através disso aí a humanidade não se aceita mais como é. As mulheres acham que tem que ter a beleza padrão do Instagram, tem que ter a vida padrão do Instagram, e mal sabe as pessoas que aquilo ali é 1% da vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa está ali perfeita, mas aqui, ó, destruída. Não queira não, irmãos, isso para a tua vida. Não queira não. Queira todo dia, fala, Senhor, me enche do teu espírito, para que eu possa alcançar uma vida. Porque a nossa vida não vale a pena se a gente não gerar filhos para Deus. Esse é o nosso único intuito aqui na terra. Gerar filhos para o Senhor. Eu sempre falo, às vezes ainda discuto com algumas amigas, ai, você é muito chata, fica chamando o pai para o culto. Eu falei, chamo mesmo, porque é uma delícia estar lá. A gente quer para os outros o que é bom para a gente. Mas vamos nos posicionar verdadeiramente. Não é para mostrar para mim, para mostrar para o pastor. Não, é para Deus. Para que Deus possa ver a mim e a você como viu Moisés, com excelência. Aqui essa menina não pensou 2 vezes em apresentar um Jesus para a vida de Naamã. Mudou a vida de alguém. E eu e você tem feito o quê para mudar a vida de alguém? Temos pregado verdadeiramente um Jesus que quando eu estou no meu pior momento, eu preciso olhar para o alto, que é de lá que vem o socorro. Que não é no muro do Facebook, do Instagram. Que vai mudar a sua vida. Nós precisamos verdadeiramente ser bênção na vida das pessoas. E muitas vezes, isso não vai ser uma coisa que vai satisfazer o teu ego, mas sempre pensa no que Jesus faria. Tem um filme até que eu assisti, que foi um filme que mudou muito meu pensamento, chama O que Jesus faria nos teus passos. E é verdadeiramente sobre isso, sobre as coisas que eu não consigo, que eu tenho minha limitação, mas que eu preciso chamar o Senhor para me mudar, para me moldar. E aí quando vem as provas, não é tentar dizer, Senhor, mentira. Senhor, me ensina o que eu preciso aprender. E que eu aprenda para que eu possa passar de fase. Que nessa noite você venha se disponibilizar. Ser essa menina que não tinha nome, não tinha microfone, não tinha status, mas era cheia do Espírito. Se permitiu ser um canal de bênçãos na vida de Naamã, para que ele conhecesse. E o que mais me alegrou nesse texto é que no final, Naamã queria pagar
pelo milagre que ele viveu. E o rei não aceitou. Eliseu não aceitou. E ele falou, então me deixa levar da terra que há aqui, para que eu possa lá ajoelhar em cima dessa terra que me curou. Isso me remeteu a pensar, sabe do quê? Na presença de Deus. Ele não tinha entendimento para saber que o que curou ele foi Deus. E quantas vezes a gente vem para o culto, a gente carrega a presença de volta? Não, a gente já sai resmungando porque passou o horário. A gente sai resmungando porque quem pregou não pregou o que você queria ouvir. Chega! Essa noite Deus vem convidar eu e você para verdadeiramente abrir os nossos corações para que Ele possa completar a boa obra que Ele tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Talvez não era a palavra que você queria ouvir hoje. Talvez também não era a palavra que eu queria ouvir. Mas foi assim que o Senhor ministrou o meu coração. E eu entendo que quando eu levanto as mãos para o Senhor, eu me disponibilizo, eu tenho que fazer apenas a vontade do que Ele tem. Amém, irmãos? Que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Queria estar convidando aqueles que podem, vamos levantar, vamos adorar ao Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu não sei a letra desse louvor inteiro, mas é um louvor que nos últimos dias tem falado muito ao meu coração. Espero que os irmãos meditem na letra desse louvor. Quero convidar a Luísa para estar louvando. Provavelmente que com o Senhor. Amém. God.